A paz do Senhor. Estou aqui para poder contar um testemunho, mas eu quero também mostrar a palavra para você. Quero contar uma experiência. Há 2 semanas atrás, o Espírito Santo, quando eu estava deitada, pediu que eu fizesse um vídeo contando uma experiência que eu tive. Porém, eu só anotei na hora, não dava para mim gravar, anotei no papel e acabei, passou os dias, eu me esqueci. E ontem, devido ao assunto, aquilo veio na hora na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de gravar o vídeo. E aí, hoje eu estou gravando. Jesus, eu sei que se o Senhor está pedindo para eu gravar é porque vai alcançar pessoas. Glória a Deus. Eu quero que você medite nesses versículos que eu vou ler. Às vezes sua versão esteja diferente, mas dá na mesma. Salmo 101, versículo 3, fala: Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que desviam, nada disso me pegará. Em outra versão fala: Não porei coisas más diante dos meus olhos. O Salmo 119, versículo 37 fala: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, ou desvia os meus olhos da vaidade. E Mateus 6, versículo 22, 23 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão. Tá bom. Vamos ficar por aqui. Só esses versículos. Suficiente. Quando alguém chega na minha sala, a primeira coisa que percebe é que não tem uma televisão. E sempre me perguntam, por que você não tem televisão? Você não gosta? E aí que tá. Que eu quero contar pra você a minha experiência, porém eu quero voltar lá atrás. Quem tem no WhatsApp já viu no meu status, eu coloquei a pregação do pastor Josué Irion sobre desenhos da Disney. Então, quando eu era menina, e ficava com os meus irmãos ali assistindo filmes, sabe? Na época era DVD, a gente colocava os DVD. E tinha um DVD, de um desenho da Disney. Assistia todo dia, era o mesmo desenho, não enjoava. Mas aqueles meninos ficavam só Jesus na calça, sabe? Já entenderam o que eu quis dizer? Só Jesus pra ter misericórdia da gente. E aí, o que acontece? Um dia, uma pessoa, né, cristã, que tinha assistido o pregador pastor Josué Irion, falou pra mim, mostrou aquele vídeo pra mim, daquela pregação, falou, né? E eu fui fazer uma pesquisa na época ali, e eu mesma, sendo adolescente ali, peguei os DVD tudo que a gente tinha da Disney e joguei fora, quebrei. E os meninos ficou, nossa, pensa o desespero. Mas aí eles melhoraram. Aí quando pegamos novamente, né, e colocamos eles pra assistir aqueles filmes de novo, filme às vezes na televisão, do mesmo filme que a gente jogou fora, eles mudavam, eles ficavam, assim, impossível. Era só Jesus, eles ficavam muito agressivos, brigavam demais, perturbavam demais, ficavam muito, muito nervosos, muito agitados. E era só tirar e era uma tranquilidade. Aí eu falava, olha a diferença. E aí, isso foi uma experiência que nós tivemos, aí nós jogamos mesmo DVD fora, paramos de assistir. Aí passou um tempo, aí quando eu tava com o professor da escolinha da igreja, tinha uma menina na igreja que ela chegava e falava que ela era Frozen. E ela gostava muito da Frozen. E ela falava de coisa de terror, sabe, de filme de terror, que ela tinha experiência de estar acompanhando algum adulto ver. E ela falava, eu sou a Frozen. Só que ela atrapalhava, na hora que eu ia dar aula com as crianças, ela atrapalhava a aula. Ela ficava me respondendo, ela ficava me atrapalhando. E ela ficava falando, eu sou a Frozen. Ela falava, eu tenho o poder dos céus. E ela ficava falando aquilo. E ela me afrontava. E somente quando eu falava, não, Jesus que tem poder. E ela vinha e revidava. E eu falava, essa menina tem alguma coisa estranha. E eu comecei a sentir algo espiritual. Toda vez na hora da salinha eu falei, tem algo errado. E aí eu fui orar sobre aquilo. E um dia que eu não conseguia ensinar a palavra de Deus, ela estava atormentando toda hora, atrapalhando na aula. E aí eu, em nome de Jesus, né, impus minhas mãos e repreendi aquele espírito de perturbação.
E na hora aquilo, sabe, deu uma paz na hora. E aí, mas eu senti do Senhor de buscar pesquisar. Eu fui pesquisar sobre a Flor, fui pesquisar mais, porque já tinha passado alguns anos da experiência que eu tive com meus irmãos, então eu tava querendo entender mais. E o Espírito Santo falou assim: faz uma palestra. E aí nesse momento eu já tava casada, minha filhinha era bebezinha. E eu falei, né, na igreja que eu precisava falar de um assunto com todos os irmãos. E, e aquela menina chegava, depois daquele dia, ela chegou um dia, né, no meu pai, que é o pastor da igreja, e falou assim: eu não gosto de você, pastor. Falou brava, sabe, com uma cara. E ela vinha e agia novamente nos outros dias. E eu fiquei sabendo, né, que ela tinha costume de assistir muito aquele desenho. Se ela tinha DVD. Eu sei que ela assistia demais aquele desenho. Demais mesmo. E eu fui pesquisar, e quando eu vi o significado da música, o que tinha, sabe? Pesquisa na internet, gente. Nós temos na internet, né? Ela nos ajuda. Satanismo nos desenhos, né? Pesquisa o desenho que seu filho assiste, você vai entender. Às vezes você vai encontrar alguma coisa. Você vai mensagem subliminar em tal desenho. E aí eu fiz essa palestra. As pessoas ficaram até chocadas. Encontrei imoralidade nos desenhos, sabe? De forma subliminar, tinha até o genital de alguém no desenho. Aparecia coisas, sabe, que incentivavam a sexualidade precoce ali. E muitas outras coisas. Eu não vou nem citar. Então, se você for pesquisar, você vai ver. E aí eu comecei, né? Eu já não deixava minha filha assistir nada da Disney. Depois que ela, né, teve uma idade ali, depois que eu tive todo esse conhecimento. Às vezes tinha outros desenhos que não era da Disney, mas aí eu percebi que estava ensinando algo errado. Que o que ensina, se a gente que é cristão é contra magia, né, feitiçaria, se a gente é contra, né, a Bíblia é contra e a gente não pode aprovar, nem concordar com essas coisas que a Bíblia não aprova. Então, se a Bíblia não aprova, a gente deixar ali estampado como se fosse algo natural para os nossos filhos, o que nós estamos ensinando para ele, né? O que a gente vai dizer que é errado, que Deus não agrada, que é obra da carne, se tá ali estampado na televisão, né? Para ele assistir, às vezes a pessoa assiste, põe o filho para assistir também, né? Coisas que não agradam a Deus, coisas imorais, né? E aí, o que aconteceu? Depois dessa época eu aprendi tudo. Eu só colocava coisa de Deus pra meu filho assistir. E eu só assistia filmes gospel, né? Filme bíblico e as novelas bíblicas da Record. E aí, depois eu fui batizada com o Espírito Santo. Toda vez que eu ia assistir uma novela bíblica, eu tinha uma televisão, mas eu usava na internet. Eu pesquisava as novelas que passaram noite passada, bíblica, e assistia. E eu gostava muito de assistir filme gospel. Assistia filme demais, gente. E aí, o que aconteceu? A experiência, agora que eu vou contar a experiência. Eu ia assistir, o Espírito Santo me incomodava. A hora que eu assisti o filme, incomodava no sentido, gente, de ficar dizendo: isso tá errado, isso não agrada a Deus. Você tá vendo que está nesse filme? E aí começava ali trabalhar. E o meu esposo também me aconselhava em relação às novelas bíblicas, ele via coisas e falava assim, ele falava, né? E eu ficava brava com ele, falava assim: não, amor, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver, é uma coisa da Bíblia, não tem nada a ver. E esse tem nada a ver, o Espírito Santo foi e começou a me impulsionar, falar comigo. Toda vez eu começava a sentir algo que ia tirando a minha paz ali, que não estava fazendo bem pra mim quando eu assistia. E um dia o Espírito Santo entrou dentro sabe, do assunto ali que mexeu comigo. Quando tinha aquela cena do Jacó lá, do filho do Jacó se deitando com a concubina de Jacó, ali, né? Aquela cena, né, que apresenta uma sensualidade, você já tá entendendo. E na hora o Espírito Santo me questionou, né? E se fosse o teu esposo fosse fazer essa novela, você está vendo ele lá, né? Naquela situação ali, no lugar ali com aquela atriz, você não acha que isso seria um adultério? Né? Porque ali quando dá o contato, ali tá havendo desejo. Jesus disse que aquele que, né, só de olhar, um desejo já peca, imagina ali tendo contato. E o Senhor me mostrou que aquilo ali tinha adultério ali naquela novela, né? Tinha tudo ali desagrada a Deus, que era uma mistura do santo, que é as coisas de Deus, né? A palavra de Deus,
com o profano, porque ali havia, né? Você já entendeu. Então, aquele toque ali, eles estavam tendo desejo e, né? A esposa do ator tá lá vendo aquilo em casa, o esposo da atriz e assim por diante. Eu falei, não, não queria que meu esposo estivesse ali, nem ele ia querer que eu estivesse ali. E o Espírito Santo me mostrando aquilo, e aí me fez clarear, entender. E foi mais um choque quando ele disse aquilo que não usa o meu nome, né? No caso, as novelas normais, que a gente já não assiste, né? Por causa de muita moralidade e tudo. Ali não está usando o meu nome, não está profanando o meu nome, mas nessas novelas está profanando, sabe? Porque mistura o santo com o profano, porque tem coisas ali que não deviam ter, entendeu? Na hora de transmitir a palavra de Deus. E ali gera algo ali que é agradável ao inimigo, não a Deus. E aí, o Espírito Santo me incomodou e pediu para me tirar. E eu tirei as novelas, mas não tirei os filmes. Eu assistia muito filme. E o Espírito Santo começou a me impulsionar também. E realmente, aí ele começou a me mostrar aquelas coisas ali que não era agradável ao Senhor, né? E aí eu tive que ir diminuindo, mas chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim: tira a televisão da sua casa. Eu quero que você tire a televisão da sua casa. Porque ele viu que eu não tinha domínio próprio. Eu queria assistir o filme. A minha filha também queria, porque queria assistir coisas que ela não podia assistir, que eu falava, não, isso não agrada a Deus, tem, né, coisas feias aí pra você não assistir, que você não pode assistir. E aí eu tive que tirar a televisão, o Espírito Santo me funcionou ali, incomodou e começou a me cobrar e eu senti que eu devia. E aí eu tirei. E depois, e não me fez falta, sabe? Foi uma benção eu tirar. Aumentou ali minha comunhão com Deus. E o Espírito Santo abriu os meus olhos para me mostrar também algo. Falou, você viu? Quando você ficava triste, nervosa com algo, né? Quando algo te aborrecia, te angustiava, para onde você ia? Você não ia para os pés do Senhor orar. Você ia para onde? Para a televisão. Como se a televisão fosse algo que ia lhe te dar paz, te dar alegria e acabar com a sua angústia. Como se fosse um entretenimento que fosse te dar a paz que você precisava, mas a paz é no Senhor. E às vezes tem pessoas também que usam a televisão como escape, né? Pra tentar esquecer do problema. Teve um problema ali, uma crise ali no casamento, já corre pra televisão, vai assistir um filme pra tentar esquecer, vai assistir um jornal. Mas não vai pros pés do Senhor, né? Muita gente às vezes faz isso e aí não tem um momento de oração. E isso mudou a minha vida. Quando eu tirei, foi uma bênção. Eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que também tem a internet. Se eu quiser pegar a internet e assistir na internet no celular, tem como. Mas, quando o Senhor tirou a TV, isso me ajudou a me disciplinar. Então eu tento até hoje, né, me disciplinar. Eu não correr esse risco. Então, se eu for assistir um filme ali com a minha filha, rapidinho pelo celular, depende do filme também. Às vezes é raro, mas acontece. Deu, às vezes, o Cristiano Mendes, eu não sei se vocês conhecem, acho que é R Filmes Cristiano Mendes no YouTube. É uma família da Assembleia de Deus, e eles, acho que é lá no Nordeste que eles moram, e eles fazem filmes ali, eles mesmos filmam, eles, os irmãos da igreja, participam dos filmes. E é muito bonito ali, não, você não vai ver uma imoralidade ali, você não vai ver nada, né? Tudo ali tanto quando tem um casal ali, é o próprio marido e a própria esposa. E eles ensinam, né? Eles contam histórias de outras pessoas em forma de filme. Testemunho de outras pessoas em forma de filme. E é muito legal, muito bom. Esses filmes eu assisto com a minha filha. De tanto tempo, quando ela pede, mãe, eu quero assistir o filme, eu coloco esses filmes com ela e assisto. E são filmes legais, né? Que voltam as pessoas para as coisas de Deus, para a fé. E ali não tem nenhum conteúdo imoral, nada que venha ferir a santidade